Analise aqui essa notícia comigo. Ó, a Argentina e Irã querem ingressar no grupo dos BRICS, do qual o Brasil faz parte. Bom, essa é uma notícia que abalou o mundo político e econômico nos últimos dias. Primeiro, a notícia de que a Argentina teria formalizado um pedido para ingressar nos BRICS e agora também um pedido do Irã. Isso faz com que o Brasil cada vez mais se afaste das potências ocidentais, se alinhando aí com as potências orientais. E acredito que esse seja o caminho mais natural para o Brasil a partir de agora, visto os recentes ataques contra a soberania nacional que o Brasil tem sofrido, principalmente em questão da Amazônia, por parte de países europeus e por parte também de manifestações aí americanas. O Brasil faz parte dos BRICS, mas o que é os BRICS? Os BRICS é um grupo de países emergentes que tem considerável importância no meio político internacional. Esse termo foi cunhado por um analista do Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, no início dos anos 2000, onde ele apontava países que teriam uma grande representatividade na economia mundial a partir daquele momento. As previsões desse analista, de fato, elas foram se confirmando. O que de início era apenas uma análise de um analista bancário, um analista de investimentos, acabou se tornando um grupo econômico que tem interesses em comum. A partir dessa análise, esses países buscaram se alinhar e, inclusive, fazer encontros regulares. De início, ele aponta Brasil, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. E logo depois também a adesão à entrada da África do Sul. Esses 5 países, eles têm alguns elementos que podem bater de frente com a OTAN e com a Europa. Inclusive são poderes aí que estão cada vez mais se antagonizando, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Os BRICS vão ter papel importantíssimo na nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial não tem nada a ver com as teorias de conspiração, mas é uma nova ordem mundial política, econômica e de representatividade no mundo que nós estamos hoje. A guerra da Rússia contra a Ucrânia trouxe desdobramentos interessantes e um fortalecimento ainda maior do BRICS, porque apesar das sanções que a Europa e os Estados Unidos têm criado contra a Rússia, o país aparentemente tem conseguido se segurar por causa da ajuda desses países ou do comércio com estes países, né? Principalmente aí Brasil e a China. Vamos analisar algumas coisas. A OTAN é uma aliança de mais ou menos 30 países, é a nata do Ocidente. É uma aliança militar importantíssima, tem poderio militar, poderio bélico, poderio econômico, industrial. Mas vamos analisar aqui algumas coisas desses 5 países, que agora pode virar 7 se for aprovados a adesão aí da Argentina e do Irã. Bom, existe o poder bélico, poder militar, tá? Para quem não sabe, a China tem um dos exércitos mais poderosos. A Rússia já demonstra a sua grande capacidade bélica nessa guerra e praticamente a Rússia ganhou a guerra, entendeu? A mídia não gosta de falar isso, mas a Rússia praticamente ganhou a guerra. O poder industrial, a plataforma industrial da China, ela é gigantesca, tá? Apesar dos outros países não terem a mesma plataforma industrial da China, mas complementando os 5 países, as economias desses 5 países, elas derrotam praticamente boa parte da Europa. Além do poder bélico que eu falei de Rússia e China, esses países têm armas nucleares, a Rússia, a China e também a Índia. E se o Irã também for aceito no grupo do BRICS, o Irã também logo mais vai ter a sua própria bomba nuclear. Poder industrial, como eu já falei, o poder econômico. Algumas dessas economias, a China é a segunda, vai estar caminhando a passos largos para ser a primeira economia do mundo. E as outras são economias aí fortes, né? Como o Brasil, como a Índia, que tem uma economia que está crescendo, a Rússia também, a China, evidentemente, todos os 5 países têm uma economia crescente. Poder também territorial. Observe o tamanho da Rússia.
o maior país em extensão territorial do mundo. Observe a China, se não me engano, o segundo. Observe o Brasil, quinto país em extensão territorial. A Índia, um país com gigantesca extensão territorial. Esses países, observe a África do Sul com uma força ali no continente africano. São países que têm um território muito grande, ou seja, eles têm esse poder da terra, mas também esses países têm algo que a Europa perdeu ao longo do tempo, que é a capacidade de plantio, a capacidade de produção de alimentos. Se você pegar a capacidade de produção de alimentos do Brasil, praticamente ela é maior do que a Europa. A capacidade de produção de alimentos, de carnes e derivados é gigantesca desses 5 países juntos. Inclusive, boa parte do mundo come do que é produzido nesses 5 países. Só lembrar que a produção de trigo da Rússia é uma das maiores do mundo. Se combinar Rússia e Ucrânia, é a maior produção do mundo, é 1/4 da produção de trigo do mundo. Então é importantíssimo para a alimentação mundial, tá? E esse é o poder do suprimento alimentar. Quem fornece comida vai ocupar um papel, já ocupa, mas ocupará um papel cada vez mais importante no mundo globalizado. Esse mundo que está se tornando antagônico por causa dessa guerra Rússia e Ucrânia, que é praticamente uma guerra entre Rússia contra o Ocidente, e que vai fazer com que esses outros países tomem parte nesta guerra, como já tem tomado. Esse fortalecimento do BRICS vai causar uma ruptura mundial, uma nova ordem mundial, onde os países não são mais capachos, medrosos, cachorros dos americanos. Hoje já não são. A verdade é que hoje já não são. Hoje os países não baixam simplesmente a cabeça. Basta olhar para o Irã, que com tantas pressões internacionais está criando sua bomba atômica. Ah, Lucas, sou contra o Irã, porque o Irã tem lá, é um grande financiador de terroristas, e é verdade. Tá? É um grande financiador de terroristas, mas é um país autônomo e que tem os seus direitos de ter suas armas nucleares, para o bem ou para o mal. Tá? Observe que a Coreia do Norte, com tantas pressões internacionais, tem suas bombas nucleares. Então, a gente está vendo aí uma nova ordem mundial, multipolar, não é mais unipolar, como era os Estados Unidos, agora ela é multipolar. Vários atores internacionais se tornaram importantes, tão importantes quanto. É evidente que o poderio dos Estados Unidos vai além do militar e do econômico. Tá? Tem toda a questão ideológica americana, da liberdade, dos sonhos americanos, mas que isso tem sido destruído ao longo do tempo. Tá? Isso tem sido destruído por dentro. Os americanos têm se destruído por dentro, dando espaço para essas outras nações ganharem poder. Tá? Então se praticamente tem se antagonizando aí, vai se antagonizar cada vez mais os BRICS contra a OTAN, contra o Ocidente. E o Brasil está marchando um rumo, marchando de mãos dadas com os BRICS. Tá? Essa história do Brasil ser um país ocidental nas suas relações internacionais, se tudo continuar caminhando do jeito que já está, o Brasil vai ser cada vez mais alinhado com as potências orientais. Veja bem, o Brasil deveria já começar a trabalhar nas suas bombas nucleares. Um abraço.